Hoje é o dia da ressurreição do Cristo. Claro que eu não podia deixar de falar sobre isso, de forma nenhuma. Por quê? Nós estamos construindo esse entendimento no decorrer dos últimos 13 domingos, se eu não estiver enganado. Há 13 domingos que a gente vem falando sobre o caminho da cruz. O caminho que trilha o discípulo do Cristo. O caminho que trilha aquele que abraça a Jesus como mestre. Falamos muitas coisas sobre isso. E acompanhamos a trajetória de Jesus nos últimos dias, entrando em Jerusalém e morrendo. Temos falado sobre isso, inclusive nos vídeos que nós publicamos nos últimos dias, também no nosso canal no YouTube. E hoje é o dia da Páscoa. Vamos falar de Páscoa. Vamos entender um pouco melhor tudo isso e vamos falar também, é claro, de ressurreição. A gente começa falando sobre Páscoa, observando o que Páscoa significa, ou o que a palavra Páscoa significa, aquilo que a gente chama de etimologia da palavra. A palavra grega, a palavra Pásca, que quer dizer passar por cima. É uma palavra de origem aramaica, mas que traduzida para o grego chega até nós dessa maneira. Ela está registrada lá em Êxodo capítulo 12, versículo 11. E o que essa palavra quer dizer, ao que ela nos remete? Ela nos remete ao dia que o povo de Israel passa o sangue do cordeiro pelo umbral das portas das suas casas, como Deus disse a Moisés que o povo deveria fazer, e o anjo da morte que chega naquele lugar, ele passa por cima. Ele não toca o povo de Israel, o povo judeu, que tinha aquela marca ali, como nós já dissemos, o cordeiro imolado e o seu sangue aspergido, passado ali nas portas. É preciso se lembrar que essa é uma clássica tipificação do sacrifício de Cristo presente no Velho Testamento. Cristo está em toda a Bíblia. Não caia no engano que eu escutei aí esses dias na internet de alguém dizendo: a Bíblia tem só um pouquinho de Jesus. Não conhece a Bíblia. A Bíblia só tem Jesus. Todo tipo de ação que você encontra no Velho Testamento nos remete ao Cristo. Não só as profecias, mas as coisas que aconteceram. Aqui é um caso. Nós vemos o povo de Israel fazendo um sacrifício que posteriormente os livra da ação do anjo da morte. Aquilo tipifica o quê? A obra de Cristo na cruz. Mais à frente, muito tempo à frente, a gente recebe o Cristo, vê o Cristo encarnado, Jesus chega, Jesus sai da eternidade, entra em nosso tempo, entra em nossa história, e quando ele aparece e começa seu ministério, o que é que João Batista diz a respeito de Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O link está feito, é óbvio, o link está feito e ele realmente deve ser feito, porque aquela ação no Velho Testamento nos remete ao sacrifício maior, pleno e completo, feito por Jesus, como o próprio autor de Hebreus nos diz, que é o sacrifício único, completo, que não precisa ser repetido. Nós cristãos celebramos a morte de Jesus, o derramamento do seu sangue como ato redentivo. Ato redentivo. É isso. A morte de Jesus, o seu sangue vertido na cruz, é o ato redentivo para todos nós. E nós temos o próprio Jesus instituindo a ceia como um memorial de que ele morreu na cruz por nós, um memorial aos cristãos, a nós cristãos. Não celebramos mais a Páscoa daquela maneira, agora nós a enxergamos como um momento em que Jesus está falando da sua morte e da nossa redenção. É sexta-feira da paixão, né, gente? É o que nós lembramos agora nesta sexta-feira. Aí tivemos o sábado, conhecido como sábado do silêncio, e hoje domingo. Hoje é domingo da ressurreição. Esse é o domingo que a gente tem para celebrar, para pensar, para refletir, para nos debruçar diante do texto. É o domingo, com certeza, da ressurreição. E para nós, a implicação da morte de Jesus
elas se consolidam, todas as implicações da morte de Jesus, que nós nem sequer podemos entender completamente, elas se consolidam quando? Na ressurreição. Por isso que falar de morte, imediatamente deve se lembrar de ressurreição. Porque o Cristo morre, mas o Cristo ressuscita. Se o Cristo morresse e não ressuscitasse, de nada valeria a sua morte. Confira comigo o que o livro de Apocalipse nos diz, Apocalipse 1,18. Sou aquele que vive. Jesus dizendo, né? Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno nas mãos. É Ele que está vivo, é aquele que ressuscitou ao terceiro dia e sobre Ele é que nós vamos falar hoje, sobre a sua ressurreição que nós vamos falar, entendendo o quanto ela é importante para nós, pelo menos um pouquinho, né? Digo sempre que algumas coisas são impossíveis de entender completamente, uma delas é o poder da ressurreição, mas vamos tentar pensar juntos aqui um pouquinho sobre isso. Vamos lá para Lucas, Lucas capítulo 24, ali no primeiro versículo, nós temos a descrição de um momento especial no texto bíblico e diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram ao sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e nada mais. Afastou-se e voltou admirado com o que ocorrera. Num dia como hoje, uma narrativa feita dessa maneira me emociona bastante. Pensar no meu Jesus, meu Senhor e Salvador ressurreto, vivo ao terceiro dia. E em todo o texto que nós lemos é óbvio que a frase que brilha aos nossos olhos é aquela que os anjos disseram às mulheres: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? O Cristo já havia ressuscitado. Isso fez com que a própria realidade das mulheres mudasse. Naquele momento, elas foram, melhor dizendo, ao sepulcro para cuidar de um corpo sem vida. E lá, elas encontraram o Cristo ressurreto. Nós precisamos pensar que essa mudança abrupta na vida daquelas mulheres não foi privilégio delas, não. Elas não foram as únicas que tiveram a sua realidade mudada diante da ressurreição do Cristo. Na verdade, a ressurreição de Cristo alterou a realidade de toda a existência. Não existe nada igual ao poder da ressurreição e as suas consequências na história humana e na própria existência humana. Tudo mudou. A realidade a partir da ressurreição de Jesus é outra. E você pode ter certeza disso. A morte e a ressurreição, elas definem absolutamente tudo. A morte de Jesus e a sua ressurreição mudam toda a existência humana. O apóstolo Pedro diz lá em 1 Pedro 1,3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança por meio da ressurreição
de Jesus Cristo dentre os mortos. Dentre tantas palavras que nós temos para pensar, essa é uma boa palavra. Porque diante da realidade da ressurreição, a própria perspectiva da vida muda. É o que Pedro está dizendo. Diante da ressurreição de Jesus, vem sobre nós uma viva esperança. A gente começa a ver a vida de outra maneira quando sabemos e entendemos em nosso coração e em nosso espírito que o Cristo está vivo, que Jesus ressuscitou. E eu quero falar algumas coisas de uma forma condensada, é claro, mas que são muito importantes para nós pensarmos a respeito da ressurreição de Jesus. A primeira delas é nós termos a certeza de que a ressurreição de Jesus é a base da fé cristã. Em quem nós cremos? Em quem está baseada a fé cristã? Em um Cristo ressuscitado. É interessante que Paulo, ele investe muito da sua escrita para falar sobre isso. Depois você dá uma olhadinha no livro de 1 Coríntios, ali no capítulo 15, ele fala bastante sobre a ressurreição dos mortos e ele coloca também em discussão a ressurreição de Jesus. E é incrível a gente se lembrar que Paulo era um judeu ortodoxo. Lembra disso, né? Cumpridor da lei. Um homem que era, segundo os seus pares, segundo os seus colegas, segundo os demais judeus, um homem realmente guardador da lei. Paulo, segundo o relato feito no texto bíblico, não saiu nem um pouquinho das regras e das normas que um judeu tinha que viver. E sabe qual era o prêmio que Paulo esperava? Ressurreição. Todo judeu, guardador da lei, tinha uma certeza: eu irei ressuscitar no último dia. Essa esperança escatológica, messiânica, era algo presente na vida dos judeus, mas só naqueles que eram altamente ortodoxos. Paulo escutou a história de Jesus. Paulo perseguiu cristãos. Você sabe disso, né? Ele concordou com a morte de Estevão, nosso primeiro mártir, guardador do evangelho. Lá estava Paulo. Diz o texto que a capa de Estevão caiu aos pés de Paulo. E esse Paulo, cheio de ódio, persegue a igreja como uma seita deformadora dos valores judaicos, era assim que Paulo interpretava, e principalmente por se atreverem a dizer que Jesus havia ressuscitado. Como assim? Eu mereço ressurreição. Eu irei ressuscitar, pensava Paulo, mas esse Jesus, que não guardou nem direito o sábado, que aquele que os seus discípulos nem lavavam as mãos no cerimonial, como assim ele ressuscita? Ah, meu amigo, Paulo teve que engolir tudo isso, porque ele encontrou com o Cristo ressuscitado. Ele encontrou com Jesus vivo e ressurreto no caminho de Damasco. Aquilo marcou a vida de Paulo, e ele viu toda a sua fé ser destruída, desmontada, invalidada, e agora ele se renova, e ele renasce, podemos dizer assim, também como alguém do alto agora, firmando a sua fé em Cristo, porque ele vê que o Cristo não ficou morto, mas ele está vivo. E Paulo, inclusive, constrói a teologia de uma fé baseada na ressurreição de Cristo. Olha, por exemplo, o que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 14. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Ele está afirmando categoricamente. Olha que incrível, gente. Paulo, um judeu que nunca podia acreditar diante da realidade da lei que um Jesus ressuscitaria. Ele sim, como eu já disse, mas ele teve que se dobrar, porque ele viu o Cristo ressurreto, e a sua fé é baseada na ressurreição de Cristo. A nossa fé é baseada na ressurreição de Cristo. Isso faz com que a fé cristã deixe de ser aquilo que muitas pessoas acham que ela nunca foi. Ela não é algo etéreo, algo imaterial, intangível, intocável, mas sim algo que faz sentido com a história e que ganha ares que jamais poderíamos imaginar, porque o Cristo vive, Ele está vivo. A fé cristã
não é baseada em utopias. A fé cristã não é criada para responder enigmas que a humanidade tenta responder, mas a fé cristã, ela parte da realidade de que Jesus ressuscitou, de que Jesus está vivo, e um Deus que vira gente, que vem entre nós, que anda entre nós, habita no meio de nós, o verbo que se fez carne, anda entre nós, morre, mas ao terceiro dia ele vive. Essa é a fé cristã. O elemento da nossa fé é material também, irmão, porque Jesus ressuscita, e ele ressuscita em corpo. Quando Pedro chega lá, ele não acreditou na palavra das mulheres, que saem correndo para anunciar a ressurreição de Cristo. Aqui cabe aquela piadinha básica, né, de todo pastor que vai falar sobre esse texto, dizendo que, dizem por aí, que Jesus fez questão de que a sua ressurreição fosse testemunhada para as mulheres, para que todo mundo ficasse sabendo primeiro, né, para que a notícia se espalhasse rapidamente. Mas é só piadinha básica para quebrar um pouco o clima. Mas Pedro, ele não acredita, e ele vai para a sepultura, tipo assim, essas mulheres estão loucas, o que é que elas estão falando? E ele chega lá, achando que encontraria o corpo de Jesus embalsamado, enrolado, morto. Não, ali estavam só os lençóis, porque Jesus está vivo. Porque ao terceiro dia ele vence a morte e ressuscita, e o seu corpo está vivo. A segunda coisa para a gente pensar, além disso, de que a fé cristã é baseada na ressurreição, é que a ressurreição traz implicações que são cósmicas. Implicações cósmicas. Primeira vez que eu ouvi alguém falar de evangelho ligado a coisas cósmicas, eu levei um choque. Porque parece que o evangelho tem alguma coisa muito a ver com a nossa vida diária, e tem também, é claro, com a nossa individualidade, tem também, no máximo com a nossa coletividade. Mas quando eu penso em cosmos, é muito grande, né? Mas a ressurreição do Cristo, ela atinge a tudo e a todos, indistintamente. A ressurreição vai além de uma realidade pessoal, e altera o próprio status do mundo que nós vivemos e do mundo que nós conhecemos. Então a primeira coisa para a gente pensar é que a ressurreição, ela traz a esperança necessária para vivermos nesse mundo como igreja de Jesus Cristo e cumprirmos a nossa missão. A ressurreição gera essa esperança em nós, que vivemos nesse mundo caído e que temos o doce chamado de Jesus para cumprirmos o ID, para cumprirmos o nosso papel. Olha que coisa interessante, os cristãos do primeiro século, eles tinham uma esperança da volta de Jesus assim imediata. Sabia disso? Porque Jesus falou muito. Então eles achavam assim, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Quando eles se reuniam juntos ali, a descrição no livro de Atos, esse sentimento escatológico estava com eles. Alguns estudiosos dizem que foi por isso, inclusive, que o pessoal, os apóstolos, os discípulos, demoraram tanto para escreverem o texto bíblico, porque a tradição era oral, e porque tipo assim, vamos falar, porque não precisa escrever, Jesus está voltando. Eles tinham essa expectativa. Acontece que há 2000 anos isso... nós estamos esperando isso acontecer. Há 2000 anos que nós esperamos o Cristo voltar. Ele ainda não veio. Ele ainda não voltou. Ele ressuscitou, mas ainda não voltou. Mas não é interessante que mediante guerras, perseguições, desastres, catástrofes, e tudo que você pode imaginar que a igreja tenha sofrido nesses 2000 anos, nós estamos aqui. O que nos alimenta a pregar Jesus? O que nos alimenta a viver nesse mundo caído, falando do Cristo, pregando Cristo, vivendo o Evangelho? É a esperança da ressurreição. É isso que nos alimenta. Esse Jesus ressurreto, ele nos diz que no mundo teríamos aflições, diz que ele venceu o mundo, para nós termos tranquilidade que nós também venceríamos, mas uma coisa que ele faz que é incrível, ele envia a igreja. É a missão de Deus sendo agora a missão da igreja. É a missão de Deus sendo agora a minha missão e a sua missão nesse mundo caído. Você lembra onde que isso aconteceu? Mateus 28. Os 11 discípulos
Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram, ainda tinham alguns que duvidavam. Olha que coisa incrível. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando Jesus fala isso? Ressurreto. Ele envia os discípulos no meio desse mundo louco, desse mundo caído, dizendo: agora, vejam, eu ressuscitei, eu estou vivo, eu estarei com vocês todos os dias. Podem entrar em qualquer lugar, podem ir e pregar o Evangelho, podem ir e libertar as pessoas, podem ir e doar-se pelos outros, vai e doe-se pelos outros, pode ir e viver o Evangelho. Cure os enfermos, expulsem os demônios, façam a minha obra, porque eu estou vivo. E a gente vai vivendo a vida debaixo do sol, nas dificuldades, nas crises, nas pressões, nas pandemias, mas nada pode tirar de nós, e eu digo isso a você com toda e absoluta certeza, a esperança de que nós estamos fazendo o que tem que ser feito, pregar o Evangelho porque Cristo está vivo. E Ele nos dá essa autoridade, esse legado, para andarmos nesse mundo, pregando o seu Evangelho, fazendo aquilo que Ele nos deu o privilégio de fazer. Mas mais, a ressurreição de Cristo traz a esperança da nossa redenção e da redenção de toda a criação. Nós recebemos de Jesus, através da sua ressurreição, a certeza de que também ressuscitaremos e de que tudo isso aqui vai ser restaurado. Tudo isso aqui vai ser restaurado. O choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã, meu irmão. Romanos 8, 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora. Essa é a nossa realidade. Como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo, pois nessa esperança fomos salvos. Paulo está dizendo aqui duas coisas importantes. Primeiro, é que nós ressuscitaremos. Essa é a realidade colocada por Paulo, inclusive, também em 1 Coríntios 15, 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Jesus ressuscitou sendo a melhor parte, sendo a primícia dos demais. E esses demais somos nós. É a esperança pós-vida terrena que nos alimenta. É a fé que Jesus ressuscitou e que nós também ressuscitaremos que nos alimenta. É a esperança escatológica da redenção que guarda o nosso coração no meio do caos e no meio da vida difícil que nós vivemos. Passamos por tudo o que passamos, mas cremos. A vida não é só essa aqui. A vida não termina aqui. A vida não está resumida a essa existência. Isso nos impulsiona, nos inspira a esperarmos o melhor que vem. Isso é maravilhoso. Mas a ressurreição de Jesus faz outra coisa maravilhosa. Ela nos dá o sinal de que a criação que está sujeita ao pecado, que está destruída, que está machucada, que geme, diz Paulo, também será restaurada. A gente tem um problema como pecadores que somos. Nós destruímos tudo ao nosso redor. Nós destruímos uns aos outros. Nós destruímos o planeta que nós vivemos. Nós destruímos a criação. E é impressionante como nós não nos alertamos para o que nós estamos fazendo. Gente gritando, gente falando, mas a gente não muda. Os interesses financeiros
de poder, de sei lá de quê, nos movimentam a continuarmos destruindo o próprio lugar onde estamos. A criação que Deus colocou nas nossas mãos para cuidarmos. Os mandatos da criação que estão lá em Gênesis, nós esquecemos disso, não cumprimos isso, como pecadores e maus servos de Deus que somos e humanos contaminados que somos. A ressurreição de Cristo inicia um processo de redenção que inclui toda a criação. Hoje ela geme, mas chegará o dia que a nova Jerusalém descerá. Chegará o dia que tudo isso daqui será restaurado. E o profeta Isaías fala sobre esse novo momento que nós viveremos. O leão e o cordeiro juntos, é de encher os olhos de alegria e de esperança. Nós ressuscitaremos, tudo isso daqui será restaurado. E tudo tem início, tudo se fundamenta na ressurreição de Jesus Cristo. Mas tem mais, para a gente ir para o final da nossa conversa. A ressurreição de Jesus nos diz que a última palavra da existência é vida. A última palavra da existência, meu irmão, é vida. Podemos carregar então em nós uma esperança irreprimível. Podemos ser aqueles que no meio desse caos que a gente está vivendo, apresentam esperança. Enquanto todo mundo está falando de morte, é uma realidade. Eu não estou dizendo para nós nos tornarmos bobos, infantis. Não, ela está aí. Mas nós podemos enxergar que a última palavra sempre é vida. Sempre é ressurreição. Sempre é vida. É essa palavra que flui daquele túmulo. Naquele túmulo não há um corpo morto. Naquele túmulo não há um corpo em decomposição. Aquele túmulo está vazio. Foi o que o anjo disse para aquela mulher. Ele não está aqui porque ele ressuscitou. E isso faz de nós aqueles que são alcançados por essa realidade existencial última. É vida. Mesmo diante da guerra, mesmo diante do caos, mesmo diante de uma pandemia, mesmo diante do desemprego, mesmo diante de uma sociedade perdida, mesmo diante de qualquer caos, temos em nós a esperança da vida, que vem pela ressurreição de Jesus Cristo, porque o nosso Redentor vive. No capítulo final, irmão, a morte não vence. Quando a gente lê a Bíblia do começo ao fim, essa história da humanidade, é assim que a gente deve enxergar a Bíblia, a história da humanidade. Começo, meio e fim. E no fim, eu e você, que cremos em Jesus ressurreto, já sabemos que a morte não vence. No fim, o que prevalece é a vida. No fim, o que prevalece é a ressurreição. E é isso que aquece o nosso coração e nos dá a certeza de que mesmo em meio ao caos, a palavra da vida está sobre a gente. Ainda que a morte chegue, é louco isso, né? É meio paradoxal, mas é a realidade. Ainda que ela venha nas suas mais variadas formas, a realidade da vida está acima de tudo isso. E aí nós podemos ler juntos o que Paulo escreve. 1 Coríntios 15, 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. Depois da ressurreição do Cristo, a morte já foi vencida, irmão. É Páscoa, é celebração, é a ressurreição do Senhor Jesus. No meio de tudo isso que nós estamos vivendo, a minha oração nesta manhã de domingo é que você seja cheio dessa esperança. Cheio dessa esperança no meio do caos. Cheio da certeza do cuidado.
cheio da certeza da vida, cheio da certeza de que o Cristo está vivo e Ele está entre nós. Guarda o teu coração. E no meio de tudo isso, mantenha-se firme nessa esperança, em nome de Jesus. Já já nós teremos o nosso momento de ceia. Mas agora eu quero orar com você. Você que está aí me acompanhando, eu não sei onde você está, provavelmente na sua casa, né? Vamos orar juntos. Vamos pedir que essa realidade da ressurreição nos alcance. E você que está chateado, abatido, e você que está deprimido, você que está desesperançoso, você que está agoniado, você que está cercado por laços de morte, você que de alguma maneira esqueceu da ressurreição, os teus olhos se fecharam para essa realidade do túmulo vazio. Hoje, irmão, deixa essa chama reacender-se dentro do teu coração. Deixa essa chama esquentar a tua existência. Jesus Cristo está vivo, nosso Senhor e Salvador está vivo. Querido Jesus, que bom esse tempo que a gente pode ter aqui com o Senhor. Nos prostramos diante de Ti. Nos prostramos diante do Cristo ressurreto, que não está morto, mas vive e reina. Porque a cruz pode estar vazia, mas o trono não está. E nós buscamos a Ti nesta manhã. Nós buscamos a Ti juntos, separados, mas juntos, distantes, mas juntos. E pedimos ao Senhor, toca cada coração desesperançado nesta manhã. Toca cada coração abatido. Toca cada coração atrapalhado, perdido, confuso. Como os discípulos que choraram aquele sábado inteiro. Como os discípulos que se desesperaram naquele sábado inteiro. Muitas vezes no dia a dia assim somos nós. Mas eles não entenderam que o Senhor ressuscitou. Nós já sabemos. Por isso, alimentamos o nosso coração de esperança. Nessa linda manhã de ressurreição que o Senhor nos dá. E que seja assim a nossa caminhada. De quem crê na ressurreição do Filho. Em nome de Jesus. Amém. Vamos preparar o nosso coração para esse momento da ceia. Esse momento onde a gente vai poder celebrar, você aí com a sua família, eu aqui com os meus amigos, tomando todo o cuidado para que a gente mantenha a devida distância, é claro. Mas esse é um ótimo momento, importante momento para a gente fazer isso. Encha o teu coração. Deixa esse sentimento tomar a tua casa junto com os teus familiares. Vamos lá.